Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Ed Cursos e na aula de hoje nós vamos continuar o desenvolvimento do nosso menu lateral adicionando CSS a ele. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Então, relembrando, o nosso objetivo é criar um menu igual a esse daqui, onde a gente tem aqui a barra superior. Clicando aqui na opção abrir, ele exibe o nosso menu lateral e a gente tem também o botão para fechar o menu. E aqui no centro fica o conteúdo do site. Na aula anterior, nós criamos a parte de HTML, onde nós adicionamos aqui os links que compõem o menu e também adicionamos aqui o elemento onde fica o conteúdo do site. Na aula de hoje, nós vamos pegar o nosso arquivo HTML e vamos adicionar CSS a ele, para deixar o nosso site já bem parecido com esse aqui do exemplo. Então, para começar, eu vou abrir esse arquivo aqui no meu Visual Studio Code e para adicionar o CSS eu vou vir aqui no elemento Head e adicionar a tag Style. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar a fonte desse meu documento. Então, para isso, eu vou aplicar o elemento Body, que é o corpo do documento. Vou alterar a fonte Family, quero que seja a fonte Arial. Então ele vai aplicar a fonte Arial. Caso ele não encontre essa, ele vai aplicar essa daqui. Caso ele não encontre nenhuma das duas no computador, então ele vai procurar a primeira fonte da família sans serif. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que a fonte já alterou. Eu também quero tirar as bordas desse meu documento, porque como a gente pode ver aqui no exemplo, a barra superior está bem colada na borda e o menu também é bem colado na borda. Então, para isso, vou vir aqui no código e vou dizer que a margem desse documento vai ser de 0 pixels. Atualizando, então ele já tirou as margens daqui também. Outra coisa que eu quero fazer é tirar o sublinhado dos links. Para isso, eu vou aplicar um CSS ao elemento A, que é o elemento do link, alterando a propriedade text-decoration. Ela vai receber none. Se eu voltar aqui e atualizar, então ele já tirou a decoração que é o sublinhado do link. Agora eu vou aplicar CSS à barra superior do site, que é essa daqui. Então eu quero deixar ela com o fundo dessa cor aqui, desse tom de azul. Vou vir aqui no código e aplicar CSS ao elemento header, que é a barra superior. A cor de fundo é background color. A cor que eu quero é o RGB. Essa cor que eu escolhi tem 21 de vermelho, 4 de verde e 98 de azul. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que ele já alterou então a cor de fundo da barra superior. Olhando aqui para o link abrir, a gente percebe que ele está bem grudado nas bordas. Para deixar um pouco de distância entre o link e as bordas da barra superior, eu vou vir aqui e aplicar um padding. Eu vou colocar 10 pixels de padding, vou vir aqui e atualizar, e agora ele já ficou um pouco mais distante das bordas. O próximo objetivo é alterar a cor da fonte desse link para branco. Para isso eu vou vir aqui no código, o link é esse daqui. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar uma classe para ele, e essa classe eu vou chamar de btn-abir. Vou copiar o nome da classe. Quando a gente usa uma classe e quer referenciar ela aqui no CSS, primeiro nós colocamos um ponto, o nome dela, e aí sim nós podemos aplicar CSS a essa classe. A cor do texto é a propriedade color, eu quero deixar branco, então eu escrevo white, e eu também quero alterar o tamanho da fonte. Para isso a gente usa a propriedade font size. Eu quero deixar 25 pixels. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que já ficou bem parecido com o nosso exemplo. O nosso próximo passo é alterar o menu lateral. Então vou vir aqui no CSS e vou aplicar um CSS ao elemento nave, que compõe o nosso menu lateral. Primeiro eu vou configurar a altura que ele vai ter. Ele vai ocupar 100% da tela, então eu vou colocar 100%. E também vou configurar a largura dele. Quero que ele tenha 250 pixels de largura por enquanto. Eu também quero alterar a cor de fundo dele, então vou usar o background color. Como vai ser a mesma cor de fundo da barra superior, eu vou copiar aqui esse código e colar aqui. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que ele já mudou a cor de fundo também.
Para que ele passe a ocupar 100% da altura da tela, como a gente especificou no CSS, nós precisamos definir o posicionamento dele. Então eu vou vir aqui no CSS e vou dizer que a position desse elemento vai ser fixed. Eu quero deixar ele fixado à parte superior e à esquerda. Então, ao top, ele vai ficar 0 de distância, ou seja, colado na parte superior. E à esquerda, que é o left, também eu quero que ele fique 0 de distância. Então ele vai ficar colado à esquerda e colado à parte superior. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que ele já ficou posicionado no lugar que eu queria e já tem a altura de 100% da tela. Uma outra propriedade que é importante a gente alterar nesse menu é uma propriedade chamada z-index. Então eu vou vir aqui no código, vou colocar a propriedade z-index e vou dizer que ele vai receber 1. Isso daqui serve para a gente indicar que esse elemento ele vai sobrepor os outros elementos. Configurando essa propriedade assim, nós prevenimos que algum outro elemento venha por cima do nosso menu. É importante destacar que essa propriedade só funciona para elementos que têm a propriedade position definida. Agora nós vamos configurar os itens do menu. Relembrando, os itens do menu são os links. Então vou criar mais um bloco de CSS aplicado ao elemento A, só que eu quero aplicar o elemento A que está dentro do elemento nave, então eu coloco a palavra nave antes dele. Eu quero que a cor da fonte desses elementos seja branca, então eu coloco a propriedade color, recebendo white. Se eu atualizar, então já ficou com a cor branca. O tamanho da fonte, font size, vai ser 25 pixels também. Atualizando, então ele já ficou com a fonte maior. E eu quero que cada link ocupe uma linha inteira. Então para isso, eu vou utilizar a propriedade display. Por padrão ela vem inline, aí ele é exibido dessa forma. Eu quero deixar display block. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que agora cada link ocupou uma linha inteira. E para que eles ocupem um espaço maior, eu vou aplicar a propriedade padding neles também. Aqui a gente vai passar 4 valores. O primeiro é referente ao padding superior, que eu vou deixar com 12 pixels. O segundo é o padding da direita, que eu vou deixar com 10 pixels. O padding inferior, que eu vou deixar com 12 pixels. E o padding da esquerda, que nesse exemplo eu vou colocar 32 pixels. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que agora o menu já está bem semelhante a esse menu aqui que é o nosso objetivo. Agora eu quero aplicar nesse nosso menu o efeito que acontece quando o mouse passa por cima de cada item. Perceba que ele altera a cor de fundo para branco e a cor do texto para esse tom de azul. Para isso, eu vou pegar do elemento nave todos os elementos A, que são os links, quando o mouse passar por cima. Então é o evento hover. Para isso eu coloco 2 pontos e a palavra hover. Eu quero que a cor do texto fique com aquele tom de azul, que é esse mesmo tom de azul do background. Então eu vou copiar esse tom de azul, colar aqui, e a cor de fundo do link, background color, vai ser branca, white. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que agora acontece esse efeito quando o mouse passa por cima. Então o nosso menu já está configurado com a parte de CSS, mas por padrão ele vai vir fechado. Então eu vou vir aqui no CSS, e onde eu configurei a largura do elemento nave, eu vou diminuir para 50 só para você ver o que vai acontecer. Vou voltar aqui e atualizar, e perceba que agora o elemento nave ocupa 50 pixels de largura, mas os seus itens, os links que estão dentro dele, acabaram não servindo mais dentro dele, porque a largura desses elementos é maior que 50 pixels. E isso aqui é um erro. Para a gente corrigir isso aqui no nosso layout, nós vamos vir aqui no CSS, no elemento nave. Nós precisamos dizer que quando um elemento filho dele acabar saindo fora, nós queremos que ele desapareça. Então eu vou vir aqui e configurar a propriedade overflow. Quando qualquer elemento filho acabar saindo do tamanho dele, ele vai esconder com o valor hidden. Se eu vir aqui e atualizar, e perceba que agora a parte do link que saiu do elemento, ele não é mais visível. Então assim a gente já corrigiu aquele erro. Agora eu vou deixar a largura com 0, assim ele não vai aparecer. Pronto, só vai aparecer quando eu clicar no botão abrir, isso na próxima aula. Para concluir,
eu vou vir aqui no CSS e aplicar um pouco mais de CSS ao elemento main, que é o elemento onde fica o conteúdo do nosso site. Eu vou aplicar apenas um padding a ele, um padding de 10 pixels. Vem aqui atualizar. Pronto, só para ele não ficar grudado na borda do site. E na próxima aula nós vamos utilizar o JavaScript para fazer com que, quando eu clique no botão abrir, ele exiba o menu, e quando eu clique no botão fechar, ele fecha o menu. Dessa forma aqui do exemplo. E aqui existe mais um detalhe no CSS. Perceba que quando eu clico em abrir, ele leva um tempinho até abrir o menu inteiro. Quando eu clico em fechar, é a mesma coisa. Ou seja, ele tem uma transação entre esses estados do menu. Para fazer esse efeito, a gente vem aqui no CSS, no elemento nave, e nós vamos aplicar uma propriedade chamada transition, que é para fazer aquela transição. Aqui a gente precisa primeiro especificar qual a propriedade que a gente vai alterar para fazer a transição. É quando eu alterar a largura desse elemento. Então, quando eu alterar o edit dele, eu quero que ele leve 0,3 segundos. Ou seja, quando a largura desse elemento foi alterada, ele vai levar 0,3 segundos para fazer a transição. Nesse caso, da largura 0 até a largura 250, que vai ser quando o menu estiver aberto. E eu também quero fazer essa transição aqui no elemento main. Então vou adicionar a propriedade transition nele também. Só que aqui vai ser quando a margem esquerda foi alterada. Então a propriedade margem, tracinho, left. Quando eu alterar a propriedade margem left, ele vai demorar 0,5 segundos para fazer a transição. Para ficar bem igual a esse nosso exemplo. Então quando eu clico no menu, ele leva um tempinho até o menu ser exibido. E aqui perceba que o elemento main também leva um tempo até voltar para o seu estado original. Isso é por causa da propriedade transition que a gente acabou de inserir lá no CSS. Relembrando que na próxima aula então, nós vamos utilizar JavaScript para fazer essa função aqui, de abrir e de fechar o menu. Mas a parte de CSS do nosso exemplo já está totalmente concluída. Espero que tenha gostado da aula. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder a próxima aula. E até a próxima!